Neste vídeo, vou resolver com vocês as questões de 1 a 5 da prova da SpaceX 2023-2024. Eu usei como base aqui o modelo D. Vamos comigo. Eu sou o professor Adriano Peixoto e você está no Sobre Matemática. Vamos então para a primeira questão. A primeira questão é uma questão de sistema linear, tá? Então, dado o sistema, então temos aqui um sistema linear, sendo x, y, z pertencente aos reais, então o valor de x mais y mais z é igual a. Então vamos ter que dar um jeito de descobrir a soma x mais y mais z aqui nesse sistema. Então vamos começar da seguinte maneira. O sistema está aqui, eu vou pegar a primeira equação e vou dividir ela por 10, tá? E a segunda equação eu vou dividir por 20. Eu escolhi esses números porque dá para observar que eu consigo dividir a primeira toda por 10, né? Some um zero aqui de todo mundo. E a segunda dá para dividir por 20, vai sumir um zero e aí, em seguida ainda vai ficar dividido por 2. Então, o sistema novo obtido, que é equivalente ao anterior, vai ser o seguinte, ó, x mais 5y mais 3 vezes o z igual a 30. E na linha de baixo, quando eu divido por 20, eu vou encontrar x mais 7y mais 4z igual a 25. Se eu fizer aqui uma subtração, se eu subtrair as duas equações, eu vou x menos x vai dar zero, né? Eu vou encontrar aqui, ó, menos 2y menos z igual a 5. Isso fornece para mim o seguinte, z igual a menos 2y menos 5. Então eu tenho aqui uma informação sobre z. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso daqui e vou substituir na segunda equação, por exemplo, tá? Então a segunda equação diz para mim assim, ó, x mais 7y mais 4z, só que no lugar do z eu coloco menos 2y menos 5. Isso tem que dar 25. Bom, vou fazer a continha aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai dar assim, ó, x mais 7y menos 8y menos 20 igual a 25. Bom, nós temos aqui x, 7y menos 8y, eu tenho menos y, menos 20. Posso passar até para o outro lado aqui, tá? E escrever assim, ó, x menos y igual a 20 mais 25, 45. Eu posso dizer que, por exemplo, que o x ele é igual a 45 mais y, tá certo? Então eu tenho aqui faltou escrever o x, deixa eu arrumar isso aqui, x igual a 45 mais y. Eu tenho aqui em cima, ó, o z em função de x, em função de y, desculpa, e o x em função de y também. Agora a gente pode escrever o seguinte, se eu quero calcular x mais y mais z, no lugar do x, eu coloco 45 mais y, então fica 45 mais y, esse é o x. Y fica o próprio y mesmo, e no lugar do z, eu coloco menos 2y menos 5. Na hora que eu faço essa soma, ó, y mais y menos 2y dá 0, 45 menos 5 igual a 40. Portanto, a soma x mais y mais z é igual a 40. Deu aqui a letra C. Certo? Vamos para a questão de número 2. Questão 2 é uma questão de números complexos, ó, sendo i a unidade imaginária,
a correta forma algébrica do número 4 menos 2i sobre menos 2 mais i é. Então aqui eu tenho uma divisão entre números complexos, né? Então eu tenho, ó, 4 menos 2i dividido por menos 2 mais i. Como é que eu faço essa divisão? Eu tenho que multiplicar pelo conjugado do denominador, em cima e embaixo, tá? O conjugado do denominador é trocar o sinal da parte imaginária. Essa multiplicação é uma multiplicação que não altera o resultado, porque essa divisão aqui vale 1, né? Mas isso faz com que a parte imaginária desapareça do denominador. E isso permite a gente escrever na forma algébrica. Na parte de cima eu faço a distributiva aqui, eu tenho menos 8, estou multiplicando por 4, né? Menos 4i. Menos 2i vezes menos 2 dá mais 4i. E menos 2i vezes menos i dá mais 2i. Tá? Bom, agora na parte de baixo, você pode pensar que é um produto da soma pela diferença, então isso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Ou então você faz a distributiva também, você vai achar a mesma coisa. Menos 4i mais 4i cancela, 2i, aqui tem um errinho, tá? É 2i quadrado aqui, tá? Porque é menos 2i vezes menos i, tá? E o i quadrado vale menos 1. Então aqui eu vou ter menos 2 menos 8, ou seja, menos 10. E aqui na parte de baixo eu tenho 4, né, menos... Só que esse aqui vale menos 1, então é menos menos 1, portanto mais 1. Então nós temos isso aqui como menos 10 sobre 5, e isso vale menos 2. Tá? Então... essa é uma maneira da gente resolver. Agora, eu fiz dessa maneira, que é a maneira clássica, que daria para fazer qualquer divisão. Vamos então para a questão de número 3. É uma questão aqui de análise combinatória, tá? Então, a questão diz o seguinte para a gente. Ó, sobre uma circunferência de diâmetro AB, ou melhor, sobre uma semicircunferência de diâmetro AB, são dispostos 10 pontos distintos, incluindo A e B. Tomando-se quaisquer 3 pontos distintos dentre os 10, quantos triângulos não retângulos podem ser formados? Então, deixa eu construir aqui essa semicircunferência. Eu vou colocar aqui uma circunferência, mas nós vamos considerar apenas a metade dela, tá? Apenas a semicircunferência. Então, vou traçar aqui um diâmetro, ó. Suponha que aqui seja um diâmetro. Aqui eu marco o ponto A, aqui o ponto B. Além desses dois pontos, tem que ter mais 8, né? São 10 pontos, incluindo A e B. Só que numa semicircunferência, então é só a metade, tá? A outra metade a gente pode desconsiderar. Então, vou pegar a metade, né, superior. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho aqui 10 pontos, né, incluindo A e B. Eu quero formar triângulos, pegando aqui pontos quaisquer, mas eu não quero que seja retângulo, não retângulos. Aqui, as maneiras de dar triângulo retângulo é o seguinte, é pegando A e B. Tá? Ou seja, qualquer triângulo que eu fizer assim, ó, que eu pego A e B, vai ser um triângulo retângulo, onde o ângulo reto vai estar exatamente aqui, ó, no vértice que está sobre a semicircunferência. Porque toda vez que eu inscrevo o triângulo na semicircunferência, né, onde um dos lados é o diâmetro aqui, eu vou ter sempre um triângulo retângulo, tá bom? Então eu quero formar triângulos que não sejam desse tipo. Então o que vai acontecer? Eu vou primeiro considerar pegando todos os trios, né, de pontos. Então seria assim, escolha 3 pontos quaisquer, incluindo A e B. Isso seria fazer uma combinação. Vou fazer aqui, ó, combinação dos 10 pontos tomados 3 a 3. Se eu fizer isso, eu estou considerando todos os triângulos possíveis, né? Lembrando que é uma combinação, porque a ordem que você escolhe os vértices não interfere em nada, porque se eu trocar a ordem eu tenho o mesmo triângulo, né? Quando eu escolho 3 vértices. Agora, como é que eu faço para excluir aqueles que são retângulos? Bom, você vai excluir o seguinte.
Suponha que você tenha escolhido A e B. Se você já escolheu A e B, né, você só tem um ponto para ser escolhido, que é um dos 8 pontos que estão fora dos extremos do seu diâmetro. Então você tem 8 maneiras de escolher triângulos retângulos. Você tem 8 triângulos retângulos, que é pegando um vértice em cima da semicircunferência que não seja A e B e tomando A e B. A combinação de 10, 3 a 3, a gente pode calcular aqui, é 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2, isso menos 8. Essa continha aqui vai dar 120 menos 8. Eu tenho aqui 112. Então, alternativa D. Certo? Agora vamos lá para a questão de número 4. A questão 4 pede para resolver, né, encontrar as raízes, ou melhor, o valor da soma das raízes desta equação. É uma equação que tem uma soma infinita, somatório infinito, né, que é igual a 8. É uma série isso aqui que a gente chama, né? Bom, essa série aqui, na verdade, é a soma dos termos de uma PG. Né? A gente tem que imaginar aqui que vai ser isso também, né? Porque é a única coisa, né, dentro do nosso contexto que a gente consegue fazer somas infinitas aqui. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou usar a seguinte estratégia. X² mais 2 aparece muito aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui o x² mais 2 e vou chamar ele de outra coisa, tá? Por exemplo, posso chamar de y, tá? E vou reescrever a expressão. Eu tenho y mais 2 mais 4 sobre y mais 8 sobre y², bom, e assim, somando infinitamente, até chegar ao resultado 8. Eu vou encontrar aqui o valor de y na equação e depois a gente encontra o valor de x, tá? Agora, o que acontece? Para ser uma PG, eu tenho que encontrar uma razão aqui, né? Então, a razão, né, nessa sequência, a razão Q, é o segundo termo dividido pelo primeiro, 2 sobre y. Pode verificar que se você pegar o 4 sobre y e dividir por 2 também dá isso. 8 sobre y² dividir por 4y também dá isso. Ou então você verifica que você pega o y, multiplica por 2 sobre y, dá o próximo. Multiplica por 2 sobre y, dá o próximo. E assim sucessivamente. A soma dos infinitos termos de uma PG é sempre o quê? O primeiro termo sobre 1 menos a razão. Tá? Então nós vamos usar essa expressão aqui. Então, o primeiro termo, que é y, sobre 1 menos a razão. Isso eu sei que dá 8, porque isso aqui é a soma dos infinitos termos. Tá? Bom, aqui nós vamos arrumar isso, né? Vai ficar y sobre, no denominador, dá y menos 2 sobre y. Isso é igual a 8. Próximo passo é dar y² sobre y menos 2 igual a 8. E temos y² igual a 8y menos 16. Já deu para observar que vai dar uma equação de segundo grau aqui, né? Então a gente vai ter o seguinte, y² menos 8y mais 16 igual a 0. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Você pode fazer Bhaskara aqui e tal, não tem problema, mas isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ele é y menos 4 ao quadrado, isso é igual a 0. Portanto, a única raiz que tem aqui é y igual a 4. Tá? Então, y tem que valer 4. Mas quem é y? Agora eu vou mudar a cor, vou voltar ali para cima. Né? Temos y igual a 4. Vou voltar aqui, ó, x² mais 2 é igual a 4. x² é igual a 4 menos 2, que é 2. Então, x é igual ao quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 2. Uma raiz é mais raiz quadrada de 2, a outra é menos raiz quadrada de 2. Como eu quero a soma, raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. Então, alternativa B. Certo? Próxima questão. Questão 5, a última questão deste vídeo aqui, tá? Diz o seguinte, a questão de geometria plana. Em um polígono regular, A, B, C, D, E, F, G, e tem uma quantidade que a gente não sabe aqui, tá? De vértice.
As interseções da mediatriz relativa ao lado CD com a bissetriz interna relativa ao vértice A e com o lado CD são, respectivamente, os pontos O1 e M1. Sabendo que o ângulo AO1M1 é igual a 75 graus e que o lado BC está contido no interior do ângulo AO1M1, o número de diagonais do polígono é igual a. Bom, vamos tentar construir, né? Ter uma ideia da figura que vai aparecer aqui. Então, vamos começar assim, ó. Vai ser A, B, C, D, E. Bom, assim vai, né? Aqui antes do A, vou colocar 1, que seria onde é fechar, tá? Então, vou marcar aqui os pontinhos para a gente não se perder. Então, tá aqui, ó. A, B, C, D, E. O que ele fala? Ele traça a mediatriz do lado CD. Então, o que é isso aqui? Mediatriz do lado CD seria um segmento assim, ó, perpendicular passando pelo ponto médio. Tá? Então, essa é a mediatriz do lado CD. Depois, ele traça a bissetriz do ângulo A. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, aqui está dividido ao meio, ó. Esse pedaço é igual a esse. Bom, aí ele fala, né? O pontinho de cruzamento aqui dos dois é o primeiro, então ele chama de O1. E esse aqui ele chama de M1. Ele diz que o ângulo AO1M1, que é esse aqui, é 75 graus e que BC está aqui dentro, né? BC está na parte interior da figura, que é como eu já construí, tá certo? Bom, sabendo dessas informações, eu quero o número de diagonais do polígono. Então vamos aos poucos, né? Primeiro eu quero descobrir que polígono é esse. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar esse ângulo aqui de X. Ele é um polígono regular. Todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então aqui eu dividi por 2 e chamei a metade de X. Então o ângulo todo é 2x. Então esse aqui é 2x, esse aqui é 2x. E aqui eu tenho uma figura, ó, que é um pentágono. Não é regular a princípio. Um pentágono. Mas eu tenho a soma dos ângulos internos. Então, ó, x mais 2x mais 2x novamente. Aqui ficou parecendo um 25, né? Aqui é 2x. Mais 2x novamente. Mais um ângulo de 90 graus. Mais 75 graus. Isso daqui, a soma dos ângulos internos, tem que dar a soma dos ângulos internos do pentágono. Só que a soma, vou fazer a continha aqui embaixo, ó, soma dos ângulos internos, vou mudar a cor. A soma dos ângulos internos de um polígono, ele é n, vamos por parênteses aqui, n menos 2 vezes 180, tá? Então, se eu quiser a soma dos ângulos internos de um pentágono, eu vou ter 5 menos 2 vezes 180. Então a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser 3 vezes 180, que é 540. Então eu vou colocar aqui, ó, o 540. E vou achar a medida x aqui, tá? Então vou somar aqui, ó, vai dar 5x, tá? E vai ficar 540 menos 90 menos 75, que vai dar 375 graus. Dividindo por 5, eu tenho x igual a 75 graus. Só que eu estou interessado, né, no 2x, que é a medida do ângulo ali. 2x igual a 150. Então eu tenho um polígono que tem ângulo interno 150. Então esse aqui é o ângulo interno do polígono, 150 graus. Tá? Agora, se eu sei o ângulo interno do polígono, eu posso usar a seguinte relação. Ó. O ângulo interno de um polígono regular é a soma dos ângulos internos do polígono dividido por quantos lados esse polígono tem. Mas a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes, deixa eu arrumar aqui, vezes 180 graus. Isso dividido por n, né? Isso vai dar um ângulo interno, nesse caso aqui, 150. Aqui eu vou descobrir quantos lados tem o meu polígono. Então eu tenho aqui, ó, 180
Vou parar de escrever o grau aqui, tá? Só para facilitar a escrita. Menos 360 na distributiva, igual a 150 vezes n. Então, temos aqui 30 vezes n igual a 360. Dividindo tudo por 30, certo? Temos n igual a 12. Então, temos um polígono de 12 lados, tá? Polígono de 12 lados. Agora, ele pede o número de diagonais desse polígono de 12 lados. Como que eu faço o número de diagonais? O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2, onde n é exatamente o número de lados do polígono. Então, fica 12, que multiplica 12 menos 3, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, é 12 vezes 9 dividido por 2, 6 vezes 9, igual a 54 diagonais. Então, esse é o número de diagonais do nosso polígono e dá, então, a letra C. Beleza? Então, terminamos por aqui essas 5 questões. Em breve eu faço mais questões desta mesma prova. Até a próxima.